Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 14, que fala sobre retificações de registro. Nas disposições gerais, o artigo 965 fala o seguinte: a retificação administrativa de erro, omissão ou imprecisão constantes da matrícula, registro ou averbação será feita pelo oficial de registro de ofício ou a requerimento do interessado ou mediante procedimento judicial. O parágrafo 1º elenca as possibilidades de retificação administrativa de ofício ou a requerimento do proprietário. Então, no inciso 1º, nos casos de omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título. E no inciso 2º, a alteração de denominação de logradouro público. Então, no caso do inciso 1º, se o erro for imputável ao oficial, a retificação ela será feita sem a cobrança de emolumentos, que é o nosso caso, por exemplo, de retificações de erro interno. E se ele for imputável ao interessado, ou seja, se ele nos trouxe um documento que estava errado, uma escritura pública que estava com a informação incorreta, será feita uma averbação sem valor. No caso do inciso 2º, se o oficial entender pela necessidade da alteração do logradouro público, a averbação será feita sem a cobrança de emolumentos, e se for requerido pelo interessado, será feita uma averbação sem valor. O parágrafo 2º do artigo 965 trata sobre as hipóteses de retificação bilateral, ou seja, aquelas que dependem da provocação da parte. Então, ele elenca vários casos. Inciso 1º, indicação ou atualização de confrontação. Inciso 2º, retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas em que não haja alteração das medidas perimetrais. Inciso 3º, alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais já constantes no registro. Inciso 4º, reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação quando não implicar em alteração da área do imóvel. Inciso 5º, inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes comprovada por documentos oficiais ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas. Inciso 6º, verificação de erro material evidente nos títulos já registrados, sendo dispensada nestes casos a retificação de título anteriormente registrado. Inciso 6º, inserção ou modificação de dados cadastrais obrigatórios do imóvel. E inciso 8º, qualquer outra omissão ou imprecisão da matrícula. Agora a gente vai falar sobre a retificação unilateral simples. O artigo 968 fala o seguinte: a retificação de registro simples para alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro somente é admissível quando o imóvel já contiver os ângulos de deflexão, ângulos internos ou coordenadas georreferenciadas. Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Um terreno de 20 por 20 e ângulo de 90 graus tem 400 metros quadrados. No entanto, se a gente tirasse o ângulo de 90 graus, a área total do imóvel poderia ser alterada. Então, se a gente não tem essa informação, a gente não pode fazer uma retificação simples. Precisaria ser uma retificação complexa. Artigo 969. A retificação de registro simples para inserção ou retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas em que não haja alteração das medidas perimetrais somente é admissível quando for compatível com a figura geométrica já existente. Então, se o usuário traz para a gente uma alteração das coordenadas georreferenciadas, a gente precisa analisar se as coordenadas que constam na matrícula, elas geram uma figura exatamente igual à figura que está sendo gerada pelas novas coordenadas. Se tiver alguma alteração de medidas perimetrais, das medidas dos lados, da frente, dos fundos, a gente vai precisar fazer uma retificação bilateral, ou seja, uma retificação complexa. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que foi do mês passado, que o usuário trouxe para a gente. A matrícula já estava georreferenciada e ele trouxe para a gente solicitando a retificação do georreferenciamento. Na matrícula estava em amarelo, da forma como está em amarelo. E ele trouxe um novo georreferenciamento na figura em vermelho. Como vocês podem verificar, a figura é exatamente a mesma, não teve nenhuma alteração, apenas o deslocamento do imóvel. Esse deslocamento não está gerando prejuízo a nenhum dos confrontantes, porque na verdade está corrigindo a localização do imóvel. Então, nesse caso, a gente fez uma retificação simples, porque foi apenas a alteração do georreferenciamento
onde não teve alteração de medida perimetral e não teve nenhuma pessoa aqui prejudicada em relação a essa retificação. Agora a gente vai falar sobre a retificação bilateral. O artigo 971 fala o seguinte: o oficial retificará o teor do registro ou da averbação no caso de inserção ou de alteração das medidas perimetrais, se estas forem omissas, imprecisas ou não exprimirem a verdade consolidada do imóvel, resultando ou não alteração do indicativo de área total. Então, nesse caso, a gente pode verificar que o artigo 971, ele basicamente fala que a retificação ela precisa ser sempre intramuros, ou seja, dentro dos muros que já existem no imóvel. E mesmo que ela seja intramuros, mesmo que quando a gente plote o projeto lá no Dimensor, apareça lá que está bem certinho um imóvel retangular entre os muros que já estão existentes. Ainda assim, a gente precisa verificar se não está tendo alteração de divisa, se não está tendo um uso capião. Aí é o artigo 972. Esse daqui foi um artigo excelente para o registro de imóveis, que fala o seguinte: procedimento de retificação tramitará perante o oficial da circunscrição atual de localização do imóvel. Ou seja, para imóveis que pertençam a outra circunscrição, eles só poderão ser retificados perante a serventia em que eles estão localizados. Então, por exemplo, os imóveis que estão localizados em Itapoá e em Igaruva, mas que estão ainda matriculados conosco, eles não podem ser retificados perante a nossa serventia, eles precisam ser retificados perante Itapoá ou Garuva. Antes a gente fazia a retificação, hoje a gente já não faz, a gente nega o registro, faz uma nota de exigência, e na nota a gente informa que eles precisam retificar perante aquele cartório, perante aquela circunscrição. E ainda em relação ao cancelamento, a gente não cobra aquele valor de processamento de retificação diária, que é 1/3. A gente cobra somente o valor fixo de cancelamento, que é R$ 58,53. E a mesma coisa é o inverso. Então, por exemplo, os imóveis que estão localizados em São Francisco do Sul, que estão matriculados em São Francisco do Sul, mas que pertencem à nossa circunscrição, precisam ser retificados perante a nossa circunscrição, e não perante o registro de imóveis de São Francisco. Parágrafo 1º, verificado durante o procedimento que o imóvel pertence à circunscrição diversa, o oficial do anterior cancelará o protocolo e devolverá a respectiva documentação, cobrando os emolumentos respectivos. E aí é o que eu falei, a gente não cobra 1/3, cobra só R$ 58,53, porque não houve a análise efetiva do título. A gente só olhou a matrícula, viu que não era daqui e fez a nota de exigência. Parágrafo 2º. Se o imóvel estiver situado em 2 circunscrições, o procedimento tramitará na circunscrição em que estiver situada a maior área, averbando-se sem conteúdo financeiro a circunstância na outra serventia. Então, a gente vai fazer uma averbação de dupla circunscrição no imóvel de menor área, seguindo o procedimento do artigo 716 do Código de Normas. E a gente vai fazer a reprodução dos atos praticados na matrícula de menor área. Então, o imóvel que tem menor área vai ser feito apenas uma averbação de dupla circunscrição e vai ser reproduzido todos os atos que foram feitos na matrícula de maior área. Então, se, por exemplo, a gente tem uma matrícula aqui que tem 300 metros quadrados e uma matrícula lá no segundo registro de imóveis que tem 700. Todos os atos vão ser feitos lá no segundo e vão ser passados, reproduzidos para a nossa matrícula aqui, numa averbação sem valor. Parágrafo 3º. Se a área for idêntica em ambas as circunscrições, adotar-se-á o mesmo procedimento e proceder-se-á aos registros e às averbações da serventia de escolha do interessado, averbada a circunscrição na outra serventia sem conteúdo financeiro. Então, se a área for exatamente a mesma nas 2 circunscrições, o usuário é quem vai escolher onde ele prefere fazer os registros e averbações. E a que ele não escolheu, vai ser feita a averbação de dupla circunscrição e a reprodução dos atos. Artigo 973. O imóvel poderá ser retificado extrajudicialmente, mesmo que já tenha sido anteriormente retificado, seja pela via judicial ou extrajudicial. Então, não existe um limite de quantas vezes o imóvel pode ser retificado. Ele pode ser retificado várias vezes, desde que... isso porque a gente precisa alcançar a verdade consolidada do imóvel, que eu falei anteriormente. Então, essas retificações, elas são para corrigir o imóvel, corrigir a matrícula, para que ela exprima a verdade, para que a gente olhe na matrícula e consiga verificar como que é o imóvel, apenas olhando a matrícula. Artigo 974. Esse artigo aqui ele é bem extenso, ele fala sobre toda a documentação que é necessária para o procedimento de retificação diária, e é
basicamente com base nele que a gente faz todas as notas de exigência, porque ele é bem completo, ele traz todas as possibilidades. Então, vamos lá. Primeiro documento e o mais importante, né? Não mais importante, mas que a gente precisa mesmo, é o requerimento. Ele precisa ser subscrito pelo interessado, que é o proprietário do imóvel. Não basta a apresentação do requerimento firmado apenas por um dos proprietários, precisa ser por todos os proprietários da matrícula. Pelo profissional habilitado, que é o responsável técnico, com firmas reconhecidas, assinado eletronicamente ou na presença do oficial preposto, no qual conste declaração de que foram respeitados os direitos dos confrontantes. Essa declaração, ela é basicamente aquela declaração de responsabilidade civil, penal e administrativa que a gente tem modelo, em que ele informa que não tem área de posse, que ele está respeitando os limites divisórios das matrículas confrontantes e que não tem nenhum procedimento judicial. Inciso 2º, mapas e memoriais descritivos subscritos pelo interessado e profissional habilitado, bem como seus confrontantes, com firmas reconhecidas ou assinado eletronicamente, acompanhado do comprovante de responsabilidade técnica. Então, no inciso 2º, diferente do requerimento, o mapa e o memorial eles não podem ser subscritos na presença do oficial. Então, não pode ser firmado aqui no balcão de atendimento. Precisa ter o reconhecimento de firma. O comprovante de responsabilidade técnica que fala ali no final do inciso é a RT, TRT, RRT. Parágrafo 1º. As assinaturas serão identificadas com o nome e a indicação da qualidade de quem as lançou. Proprietário, possuidor do imóvel contíguo ou requerente da retificação. E o número de matrícula ou transcrição do imóvel ou a indicação de que o imóvel não possui matrícula ou transcrição. Parágrafo 2º. Quando a planta contiver as assinaturas e todos os elementos de identificação e localização do imóvel, o oficial poderá dispensar a assinatura dos confinantes tabulares no memorial descritivo. Então, quando a gente analisa que na documentação e vê que o mapa e o memorial eles têm as mesmas coordenadas georreferenciadas, a gente entende que não é necessária a assinatura de todo mundo também no memorial. Então, a gente aceita apenas o mapa. E o memorial firmado só pelo proprietário e pelo responsável técnico, que é o que acontece na maioria dos casos. Inciso 3º. Prova da qualidade de confrontante com a respectiva certidão imobiliária ou tratando-se de área possessória mediante documentos comprobatórios, possibilitados todos os meios de prova admitidos em direito. Então, nesse caso aqui, da parte da área possessória, a gente aceita para comprovação de área possessória escritura pública de compra e venda, ou contrato de promessa de compra e venda, ou declaração de posse, entre outros. E aí vai depender do que for apresentado para a gente. A gente vai verificar se for uma escritura e um contrato de promessa de compra e venda, não vai precisar da assinatura do proprietário tabular. Se for só uma declaração de posse, precisa da anuência do proprietário tabular. Se não tiver matrícula, se não tiver transcrição, a gente não tem como saber quem é o proprietário tabular. Então, a gente vai aceitar a declaração de posse e a assinatura apenas do posseiro. Inciso 4º. Requerimento de notificação, quando for o caso, dos confinantes faltantes, dos proprietários e titulares de direito real que recaiam sobre imóvel retificando e não subscreverem o requerimento, com tantas cópias quanto forem necessárias para a efetivação da notificação. Então, se, por exemplo, faltou a assinatura de um confrontante, eles precisam apresentar um requerimento de notificação. A gente vai emitir uma nota falando que precisa, se não vier com o requerimento, né, a gente faz nota falando que o confrontante tal não assinou, que ele precisa assinar, e que se eles não conseguirem a assinatura, eles podem fazer nos apresentar o requerimento de notificação para que a gente proceda à notificação. Inciso 5º. Quando se tratar do imóvel rural, CCIR, prova de quitação do ITR dos últimos 5 exercícios financeiros e recibo de inscrição no CAR, que é o básico de todo imóvel rural, né? Item B. Prova de inscrição do CIGEF INCRA nos termos dos prazos estabelecidos pelo Decreto 4.449 de 2002. Atualmente, os imóveis acima de 250 mil metros quadrados ou de 25 hectares é que precisam da certificação do INCRA. Imóveis abaixo de 250 mil metros quadrados, a gente não faz essa exigência. E é importante frisar aqui para vocês que não é sobre a área que está na matrícula, é sobre a área que está vindo a retificação. Então, se na matrícula está 260 mil metros quadrados, mas a retificação está retificando o imóvel por uma área de 240 mil metros quadrados, não vai precisar da certificação do INCRA.
Então, aí a gente não vai fazer essa solicitação. A mesma coisa ao contrário, se na matrícula está 235 mil metros quadrados, mas a retificação fala que o imóvel tem 270 mil metros quadrados, ele vai precisar da certificação do INCRA. Quando se tratar de imóvel urbano, certidão de confrontação e de inscrição imobiliária municipal, se houver. A certidão de confrontação ela só é necessária quando tiver alteração de confrontantes. Então, se a matrícula ela já teve, por exemplo, uma verbação de confrontação, e aí o usuário traz para a gente um procedimento de retificação de área, e lá os confrontantes são exatamente aqueles que estão na matrícula, a gente não vai pedir essa certidão de confrontação, visto que os confrontantes são os mesmos. Inciso 6º. Desculpa, 7º. Declaração subscrita pelo interessado do valor venal do imóvel. É importante também lembrar que o valor deve estar dentro do valor de mercado. Ele não pode simplesmente falar que um imóvel de, por exemplo, 1.000 metros quadrados na rua Piratuba vale 100 mil reais. Então, a gente vai impugnar e a gente vai solicitar que ele faça o recolhimento de emolumentos complementares. Caso o confinante não tenha assinado a planta, sua anuência com relação aos limites divisórios poderá ocorrer através de declaração de anuência em separado ou em outro documento equivalente. Então, não necessariamente precisa ser dentro do mapa. Pode ser também dentro do documento apartado, desde que consiga ser identificado que trata-se daquela retificação de área, que o imóvel tem aquelas medidas e aquelas coordenadas. Parágrafo 4º. Respeitados os critérios do mérito do oficial, não há limites de aumento ou de redução da mensuração da área, desde que ele reflita as reais divisas. Então, não tem um limite. A gente não vai chegar e vai falar assim, o imóvel não pode diminuir tudo isso. Não existe um limite. A gente só precisa verificar se aquilo está realmente exprimindo a verdade da matrícula, se o imóvel realmente é daquele formato, naquela área total, e também a gente precisa verificar se não se trata de uso capião ou de alteração de divisas. Então, isso é muito importante na análise que a gente vai fazer. Quando tem um aumento ou diminuição de mais de 10% da área do imóvel, ou ainda quando tem uma alteração muito brusca no formato do imóvel, a gente solicita uma declaração de esclarecimento firmada pelo proprietário e pelo responsável técnico, onde ele vai nos explicar o porquê que está aumentando, o porquê que está diminuindo, o porquê que está alterando o formato, e aí a partir dessa declaração a gente vai verificar se realmente aquilo é cabível. Parágrafo 5º. No caso de divergência de área, o oficial deverá verificar que não se trata de acréscimo irregular de área ou cujos efeitos só são alcançáveis mediante processo de uso capião. Parágrafo 6º. Caso o oficial de registro conclua com fundadas razões que a retificação pode implicar transferência de área, uso capião ou alguma outra forma de aquisição de propriedade pública ou particular, encerrará o procedimento, facultado às partes a utilização das vias judiciais cabíveis. Então, aqui, trouxe um exemplo para vocês de um protocolo que a gente pegou, que a matrícula do imóvel ela era desse jeito aqui, que era como estava no SGC. E a retificação de área e as coordenadas que eles nos trouxeram identificaram essa imagem aqui. A gente pode ver muito claramente que está tendo uma alteração, tanto no formato, quanto na área total do imóvel. É importante falar que isso daqui é um imóvel urbano. Então, assim, é muita coisa para um imóvel urbano. Aí a gente foi analisar a matrícula anterior, foi analisar a matrícula, pegamos mapa de desmembramento que deu origem à matrícula e a gente conseguiu identificar que, primeiro, estava tendo um acréscimo de 25.986 metros quadrados. A medida do lado esquerdo do imóvel, que é essa daqui, estava sendo alterada de 457 para 550,67, que é quase 100 metros quadrados, quase 100 metros. A área de 25 mil metros quadrados que foi acrescida, ela estava sobrepondo uma outra matrícula que estava localizada aqui nos fundos, que é essa matrícula aqui. E essa área, essa matrícula aqui, ela tem exatamente 25.638 metros quadrados. Então, eles estavam utilizando da retificação de área para fazer um uso capião. Eles estavam incluindo, acrescendo na matrícula deles uma outra matrícula. Então, se a gente não tivesse verificado, se a gente não tivesse visto, não tivesse analisado os registros anteriores, a matrícula, mapa de desmembramento, tudo isso, a gente não teria conseguido identificar que eles estavam fazendo essa aquisição ilegal de área. Parágrafo 7º. O procedimento de retificação poderá ser utilizado para a apuração das áreas remanescentes de seccionamento do imóvel total ou parcial decorrente de via pública instalada anteriormente pelo poder público,
desde que acompanhado de certidão do município que ateste que a rua que corta imóvel é pré-existente ao pedido de retificação, aceita e reconhecida como oficial e está incorporada ao domínio público como uso comum do povo. Nesse caso aqui é quando a matrícula, o imóvel urbano, ele é cortado por uma rua, por 2 ruas, por 3 ruas. E aí o imóvel, antes a gente fazia uma retificação diária e abria, se o usuário solicitasse, abria várias matrículas. Hoje a gente faz tantas retificações diárias quanto forem as áreas que vão ser abertas. Então, se, por exemplo, vão ser abertas 6 áreas, vão ser 6 procedimentos de retificação diária, todos no mesmo protocolo. E a gente vai fazer a abertura de todas essas 6 matrículas, de todas essas 6 áreas. Isso é só importante falar que isso é só em imóvel urbano, imóvel rural não. Nesse caso aqui, também é importante falar que a gente não vai aceitar que na descrição do imóvel que ele seja cortado pelo logradouro. Eles vão precisar nos apresentar mapas e memoriais em que informem cada área e cada georreferenciamento de cada área. A base de cálculo será a avaliação de cada área aberta. Parágrafo 8º. Se a retificação de registro implicar na criação de imóvel rural com área total abaixo da fração mínima de parcelamento, em razão do seccionamento por áreas de domínio público, a disponibilidade desse imóvel não ficará comprometida, podendo ser objeto de negócio jurídico autônomo. Isso porque não teve voluntariedade no seccionamento, não foi porque o usuário quis que foi instalada uma rua, uma via pública, foi porque, enfim, por conta do crescimento da cidade, acabou tendo aquela rua ali. Então, não teve essa voluntariedade, por isso que mesmo que fique abaixo da fração mínima de parcelamento, ele ainda vai poder negociar aquele imóvel de forma normal, como qualquer outro imóvel. Parágrafo 9º, esse aqui a gente utiliza bastante, que é o oficial de registro dispensará a notificação das pessoas de direito público na hipótese de o imóvel fazer divisas com bens de uso comum do povo, como vias públicas, estradas, ruas, travessas, rodovias e rios públicos. E aí a gente vai exigir apenas uma declaração de dispensa da anuência firmada pelo responsável técnico, em que ele vai dispensar a anuência do município ou do estado ou da União ou de autarquias e fundações que está ali, falando que ele respeitou os limites divisórios daquelas vias. Artigo 994, parágrafo 2º. Quando em decorrência do procedimento for apurado que o imóvel foi seccionado dando origem a mais de uma matrícula, o transporte de ônus será realizado obrigatoriamente para todas elas. Então, a gente vai seguir a regra geral e transportar para todas as matrículas filhas os ônus que existem na matrícula mãe. Parágrafo 3º. Caso o ônus esteja plenamente especializado e seja possível identificar que recai apenas sobre determinadas áreas resultantes da retificação, o transporte será realizado somente nestas, dispensada a anuência do seu titular. Então, se o ônus for especializado, se ele identificar sobre qual área ele está recaindo, a gente vai transportar só para a matrícula filha que o ônus recai. Parágrafo 4º. Nos imóveis rurais em que a reserva legal estiver averbada, o oficial de registro transportará o ato para todas as novas matrículas, indicando que a reserva legal dos respectivos imóveis se encontra indicada na matrícula de origem. E então a gente vai fazer a reserva legal, vai transportar para todas as filhas, com indicação de que a reserva legal encontra-se especializada no registro anterior. Então, basicamente, a gente vai transportar essa reserva legal para as matrículas filhas. Artigo 975. Apresentado o requerimento de retificação de registro de que trata o artigo 213, inciso 2 da Lei 6.015, este será lançado no livro protocolo. Aqui a gente vai falar sobre os prazos. Parágrafo 1º. O oficial analisará em 10 dias úteis os documentos apresentados, em ocasião em que poderá emitir nota devolutiva para indicar as exigências e esclarecimentos que se fizerem necessários. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em caso de notas devolutivas subsequentes e desde que o requerente não as tenha dado causa, o oficial poderá, de forma fundamentada, conceder prazo adicional ao interessado para cumpri-las, não superior a 10 dias úteis. Parágrafo 3º. Concluídas as diligências necessárias, ainda que complementares, o prazo de qualificação de 10 dias úteis será devolvido ao oficial de registro para análise de seu cumprimento e eventual determinação de novas diligências. Então, resumindo, a gente tem 10 dias para analisar. Se a gente emitir uma nota de exigência, uma segunda nota de exigência, que a gente analisou a primeira vez e não viu que precisava de emolumentos complementares,
E aí a gente vai ter que fazer uma nova nota de exigência. Nesse caso, a gente pode conceder um prazo de até 10 dias úteis para o usuário cumprir essa exigência. E se a gente, quando o protocolo voltar da exigência ou voltar, por exemplo, da intimação, a gente tem mais 10 dias úteis para finalizar o protocolo. Parágrafo 4º, não cumprida tempestivamente qualquer exigência formulada, o protocolo será cancelado. Nesse caso, o cancelamento ele vai ser cobrado com base no 1/3 da retificação administrativa a título de análise, conforme o artigo 84 da Lei Complementar 755. Artigo 979. O oficial poderá verificar a integridade do memorial através de software ou plataforma especializada, bem como verificar eventual sobreposição com outro imóvel cujo memorial esteja previamente cadastrado em seu sistema. Então, aqui no primeiro RI, a gente usa o Dimensor. Aí aqui a gente trouxe só uma imagem para vocês verem como que é o Dimensor. É uma plataforma, um instrumento muito importante no nosso trabalho, porque eu até falei para as meninas, quando eu comecei a fazer a retificação, que eu não conseguia imaginar como que era antes do Dimensor. Porque como que eu conseguia identificar que tinha sobreposição? Porque às vezes é uma sobreposição que tu nem tá vendo. Esses dias eu peguei uma que era uma linha, assim, mas era uma linha imensa, e dava, assim, 20 mil metros quadrados. Era muita coisa. Então, se a gente não tivesse o Dimensor, a gente não teria como verificar que está tendo essa sobreposição. Então, ele é um instrumento muito importante para a gente. Artigo 987. Serão considerados confrontantes para efeitos de anuência somente os confinantes de divisas que forem afetadas de qualquer forma pela inserção ou alteração de medidas perimetrais. Aí o parágrafo único trouxe uma alteração bem importante para a gente, que é dispensada a anuência ou intimação dos confrontantes cujas medidas perimetrais não estejam sendo alteradas. Então, se não está tendo alteração de medida perimetral, se não está tendo alteração, por exemplo, na medida da frente, na medida dos fundos, na medida dos lados, a gente não vai precisar da anuência dos confrontantes. E aí a gente tem que fazer a análise. Por exemplo, a frente do imóvel está sendo alterada e o fundo do imóvel está sendo alterado, a gente vai precisar da anuência dos confrontantes dos lados. Se a medida de comprimento do imóvel está sendo alterada, a gente vai precisar da anuência tanto da prefeitura com relação à rua, ou se, por exemplo, for um imóvel encravado, do imóvel da frente, e do imóvel dos fundos. Porque está tendo alteração, o imóvel está fazendo assim, ou está fazendo assim. Então, quem está sendo atingido é o imóvel dos fundos e o imóvel da frente. Artigo 988. Entendem-se como confrontantes os proprietários e titulares de outros direitos reais aquisitivos sobre os imóveis contíguos, observado o seguinte. Inciso 1º. O condomínio geral será representado por qualquer um dos condôminos. Inciso 2º. O condomínio edilício será representado pelo síndico ou comissão de representante. Inciso 3º. O condomínio especial por frações autônomas será representado pela comissão dos representantes. Inciso 4º. Se os proprietários ou titulares de outros direitos reais aquisitivos sobre imóveis contíguos forem casados entre si e incididos sobre imóvel com comunhão ou com posse, bastará a manifestação, a anuência ou a notificação de um dos cônjuges. Então, se eu e o Alexandre somos proprietários da matrícula e a gente é casado pela comunhão parcial e os dois são proprietários, eu não preciso... Pode ser só ele o anuente, eu não preciso anuir. Então, basta a anuência de um deles. Agora, se eu e ele fôssemos casados pela separação total, só eu fosse proprietária do imóvel, eu precisava obrigatoriamente da minha anuência, não da dele. Inciso 5º. Sendo o casamento pelo regime da separação de bens, ou não estando o imóvel sujeito à comunhão decorrente do regime de bens ou à composse, bastará a notificação do cônjuge que tenha a propriedade ou a posse exclusiva. Inciso 6º. A União, Estado, município, suas autarquias e fundações poderão ser notificadas por remessa para endereço da sede do respectivo órgão ou meio de comunicação eletrônico por eles indicados. Então, quando a União, Estado, município forem confrontantes, ou seja, quando eles forem proprietários, não quando eles são só os confrontantes de rua, via pública, rio, não. Quando eles são proprietários da matrícula confrontante, a gente precisa colher a anuência deles também. Inciso 7º. No espólio, o inventariante, mediante comprovação do munus, ou seja, da nomeação dele como inventariante, caso não haja inventário em andamento, qualquer um dos sucessores será legitimado a dar anuência. Então, se eu tenho 5 filhos, eu faleci. Qualquer um dos meus 5 filhos pode anuir. Não precisa da anuência dos 5, precisa da anuência só de um deles. E como a gente vai fazer a comprovação? Através da certidão de óbito
ou no caso se tiver inventariante, da nomeação do inventariante, seja por formal de partilha, seja por uma escritura pública de inventário. E a certidão de óbito não pode ser uma breve relato, por isso que a gente sempre solicita que a certidão seja inteiro teor, porque hoje a breve relato ela não apresenta mais as informações sobre os herdeiros, nem mesmo sobre o cônjuge, então precisa ser uma certidão de inteiro teor. A não ser que seja mais antiga, daí nas mais antigas tem a informação, mas nas novas, que tiram atualizadas, não tem mais. Inciso 8º. Quando imóvel particular confinante não possuir matrícula ou transcrição, os eventuais ocupantes do imóvel confrontante deverão prestar sua anuência, comprovando sua condição a critério do oficial por todos os meios de prova admitidos em direito. Parágrafo 1º. É válida a carta de anuência em separado, onde conste a descrição, conforme o pedido de retificação, por meio de croquis ou planta, com todos os elementos necessários à identificação do imóvel ou planta e memorial descritivo. Então, é aquilo que eu falei para vocês antes. Se eles apresentarem uma anuência apartada, a gente também aceita. E o parágrafo 2º, não serão considerados confrontantes os titulares de direitos reais de garantia hipotecária ou pignoratícia, que são os credores das matrículas confrontantes, eles não são confrontantes, então eles não precisam anuir. Diferente dos credores que existem na matrícula. Então, se a matrícula que eu estou retificando tem uma penhora, uma publicidade, eu preciso da anuência do credor daquela publicidade e daquela penhora. Assim como, por exemplo, se tiver uma alienação fiduciária ou uma hipoteca. Esse daqui é só para os confrontantes. Item B. Os titulares de crédito vencendo, cuja propriedade imobiliária esteja vinculada temporariamente à operação de crédito financeiro. Ou item C, outros titulares de direito de uso, gozo ou fruição. Que no caso são os titulares de enfitel, servidões, usufruto, uso, habitação e superfície. Então, estes também não precisam anuir.